semana começa esse grande julgamento. Queria saber a sua expectativa. O senhor também está nesse time que acredita que a condenação de Bolsonaro ela é dada como certa? Fabiola, há provas contundentes no sentido da responsabilidade do Bolsonaro. A peça apresentada pelo procurador Paulo Gonet é bem precisa, bem clara. É evidente que existem argumentos de defesa, seja questões processuais preliminares, seja toda uma discussão sobre o link que se faz entre Bolsonaro e o 8 de janeiro. Aí é a grande questão, né? Mas o relato que o procurador faz começa em 2021, com toda a campanha de desmoralização do processo democrático, desmoralização das urnas, as lives que foram feitas, inclusive com violação de sigilo funcional, junto com o deputado Barros, em que se fazia a afirmação categórica da inconfiabilidade das urnas, ou seja, todo um processo lento que foi se desenrolando ao longo do tempo, como se Bolsonaro desconfiasse desde aquele instante de que seria derrotado. E na hipótese da derrota, deveria ter um culpado que não seria o processo eleitoral, mas seria a urna, o Tribunal Eleitoral, ou seja, ele estava preparando a forma de resistir à derrota, né? E isso é muito bem caracterizado. Depois passa-se a um outro momento, que é o momento após a eleição. E este momento pós-eleição, conseguiram a Polícia Federal e o Ministério Público coletar elementos indicativos de que o presidente pretendia fazer uma intervenção absolutamente ilícita. Não caberia ali naquele instante, nós estamos em plena normalidade democrática, acabava a eleição, o eleito iria ser diplomado, mas ele queria pôr o estado de sítio, o estado de emergência, que não tem pé nem cabeça, não era caso nenhum, e ao mesmo tempo se encontrou esse projeto de intervenção que foi manipulado por ele, foi alterado por ele. Os elementos indicam que ele teve conhecimento, que ele, inclusive, depois de alterar este documento, ele teria apresentado esse documento aos chefes das Forças Armadas, né? Ao chefe de cada uma das forças das armas brasileiras, ou seja, ao Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Neste momento já é um atingimento efetivo do bem jurídico, ou seja, da proteção do Estado de Direito, quando o presidente da República, no seu palácio residencial, tem um encontro com chefes militares para propor um ato de exceção absolutamente ilegítimo e incompreensível naquele instante. E depois, atos de violência que foram praticados, seja com a polícia. Aí o problema todo é que essas figuras do artigo 359L e 359M exigem que haja uma conduta revestida de grave ameaça ou violência. A grave ameaça ou violência houve com as intervenções da Polícia Federal impedindo eleitores de chegar, com a perseguição aos chefes militares pelas redes sociais, especialmente a de sua desmoralização junto aos seus colegas de farda, quando não aceitaram o golpe proposto por Bolsonaro, né? A invasão da Polícia Federal em 12 de dezembro, a possibilidade, graças a Deus, impedida eventualmente, por acaso, do caminhão que ia estourar no aeroporto de Brasília. Todas essas medidas mostram essa forma de conduta. Doutor Então, Reale. a defesa, por outro lado, busca descolar o Bolsonaro, dizendo ele paralisou, ele se conformou, ele não fez nada, ele foi embora, ele não tinha ligação nenhuma com o 8 de janeiro. Porque aí, o 8 de janeiro é a continuidade do processo, já que não houve o atendimento pelos chefes militares da proposta de intervenção na justiça militar, na justiça eleitoral e a convocação de novas eleições, o caminho seguinte foi alimentar uma população que estava sendo
arregimentada frente aos quartéis e levar essa infantaria à invasão das Doutor três Reale, sedes. O que me parece um dado muito importante é que essa massa de pessoas, essa infantaria, como eu chamo, ela não estava desordenada, ela estava ordenada. Um grupo foi para o Palácio Planalto, outro grupo para o Congresso, outro grupo para o Supremo. doutor Reale. Ou seja, havia uma orientação. Diga. Doutor Reale, Raquel aqui. Muito bom dia. Eu queria pegar exatamente essa deixa que o senhor está colocando, porque esse julgamento ele tem um precedente nele mesmo, que é o julgamento dos que praticaram o quebra-quebra, o ataque ali aos prédios da Praça dos Três Poderes. E o senhor estava comentando exatamente esse link, né? Provar que o Jair Bolsonaro e todos os outros ali estavam comandando, eram chefes dessa organização criminosa que foi lá e praticou realmente aquela tentativa de golpe e enfim, tudo aquilo que a gente assistiu no 8 de janeiro. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: se aquele pessoal que fez aquele quebra-quebra todo foram condenados ali a 17, 18 anos de cadeia, primeiro, o senhor acha que esse link está provado? Dá para, diante das provas, diante da denúncia do Procurador-Geral da República, dizer sem sombra de dúvida que Jair Bolsonaro é o chefe dessa organização criminosa que tenta o golpe no dia 8 de janeiro? E já que eles foram condenados a 17, 18 anos de cadeia, com um agravante, para quanto vai a pena de Jair Bolsonaro? Muito boa questão posta. Há um elemento muito indicativo da participação do Bolsonaro. O seu interlocutor, aquele que era o intermediário entre Bolsonaro e aqueles que estavam organizando a permanência frente aos quartéis, era o Mauro Cid. E há um diálogo, nem é delação, nem é declaração feita pelo Mauro Cid, mas o WhatsApp, que foram mensagens que foram capturadas, demonstrando que o Mauro Cid é indagado pelo coronel Henrique Ferreira, me parece esse é o nome, sobre se haveria mesmo a invasão do Congresso Nacional, a invasão do Supremo, e se depois dessa invasão haveria a intervenção das Forças Armadas. Por outro lado, vários daqueles que foram condenados como membros dessa infantaria, ao depor, esclareceram que foram para a sede dos palácios do Legislativo, do Supremo, Tribunal Federal, na expectativa de que a sua permanência lá atrairia a intervenção das Forças Armadas. Aliás, pode-se ver por fotos que aqueles que foram para estas sedes de poder levavam faixas escritas intervenção militar, intervenção federal, ou seja, o objetivo não era invadir por invadir, fazer bagunça baderna. A invasão era um meio por via do qual se provocaria a intervenção das Forças Armadas. Ou seja, na falha da realização do golpe previsto naquele documento que não foi aceito pelos militares, se fez isto com a mão do gato, ou seja, e isto com o Bolsonaro imediato, que tão logo no dia 30, nas vésperas do término do seu mandato, sai do país, e com o ministro da Justiça, que deixa o Ministério da Justiça e assume a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que é a principal conivente com os acontecimentos. Todos nós vimos como os policiais militares estavam ali, mais para ajudar e viabilizar a invasão das sedes do que para reprimir e manter a ordem pública. Então, era tudo uma combinação. Se vê que o ministro da Justiça, da Segurança, garantiu a possibilidade da turba ir avançar sobre os três palácios de poder, dos três poderes. Ou seja, é todo um conjunto que leva são indícios, são elementos indicativos de que havia a participação de Bolsonaro nessa continuidade. Agora, doutor Reale, Sim.
Tem um aspecto que eu queria aproveitar os seus conhecimentos jurídicos para esclarecer. A maioria dos réus que estão agora sendo julgados foram acusados da prática de 5 crimes. Entre eles, há 2 que os defensores sustentam que devem ser unificados. Um absorveria o outro. O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que tem pena de 4 a 8 anos, já absorveria o crime de golpe de Estado, cuja pena é um pouco mais draconiana, vai de 4 a 12 anos. O senhor compartilha desse entendimento? E esse entendimento será chave para determinar se as penas serão mais altas ou mais baixas, na hora de definir ali o tamanho da pena. Isso daqui vai ser essencial na compreensão dos ministros. O senhor acha que é razoável que um crime absorve o outro? Parece que hoje só o Luiz Fux, na primeira turma, avalia dessa maneira, né? Qual é o seu entendimento sobre essa tese? Josias, na verdade, é o crime de golpe de Estado que absorve o crime de abolição dos poderes. Né? E eu defendo essa análise, essa perspectiva há tempos, e quem votou nesse sentido foi o Barroso. É mais o Barroso do que o Fux, que admite o que nós chamamos de consunção. Ou seja, são 2 normas que incidem sobre o mesmo fato e, na verdade, o crime de abolição ou de impedimento do exercício dos poderes era o crime meio por via do qual se patrocinava, se realizava o golpe de Estado. Então, o golpe de Estado absorve o crime de abolição do Estado de Direito, abolição do Estado de Direito, que significa impedir ou restringir o exercício dos poderes. Como eu estava descrevendo, que decorre das provas, aqueles que foram impedir o exercício dos poderes, tomaram de assalto as sedes dos 3 poderes, eles não faziam isso como um fim em si mesmo. O objetivo era, através da tomada dos palácios, provocar a intervenção das Forças Armadas. E, exatamente, a abolição ou o impedimento do exercício dos poderes é um crime meio do crime fim, golpe de Estado. E, por outro lado... Para que quem nos acompanha entenda, doutor Reale, para tentar traduzir isso em miúdos, seria como um sujeito que vai roubar um cofre, esse cofre está dentro de uma residência, e ele invade o domicílio, ele invade a residência. O crime de invasão do domicílio seria absorvido pelo assalto, pelo roubo do cofre, quer dizer, um dependeria do outro e, portanto, não poderia somar as 2 penas. É isso? É isso. Na verdade, é o crime meio, o crime fim absorve o crime fim, o crime meio. O exemplo melhor é o crime de estelionato, né, em que se engana uma pessoa por via de uma falsidade. Falsifica-se o documento como meio por via do qual se engana alguém. Né? E o crime de estelionato é uma fraude, é um engodo a que se submete a vítima para que ela disponha de um bem levada a engano. Portanto, é exatamente isso, a prática de um delito que se coloca como meio para a consecução de um segundo delito, de um delito que se coloca como fim, efetivo fim almejado. E é exatamente isso que acontece. O fim almejado era destituir o poder legítimo, através da intervenção das Forças Armadas. Tem várias pessoas que foram logo de início condenadas, que foram ouvidas, cujos interrogatórios estão disponíveis, que declaram: nós fomos para ficar sentados e esperar, porque as Forças Armadas iriam entrar. Uhum. Então, na verdade, para que se entenda bem, a tomada da sede dos poderes era um meio para viabilizar a intervenção das Forças Armadas e, portanto, a destituição do governo legítimo. Professor, tem muita gente com dúvida em relação ao voto de Luiz Fux. O senhor acha que ele deve divergir dos demais? Deve ser um voto diferente? Ou o senhor imagina que a primeira turma vá realmente com unanimidade na condenação de Jair Bolsonaro? Eu acredito, pelos votos do Fux, que é mais uma questão também de dosagem das penas, que é a questão mais
séria, e também alguma questão preliminar com relação a acesso a todas as provas do processo. Eu acho que nisso houve um assodamento do Supremo em querer acelerar demasiadamente, são muitas provas, devia ter dado mais tempo para que a defesa pudesse consultar todas as provas, independentemente de serem relevantes ou não. Na verdade, o Supremo, o relator disse que são provas que foram anexadas a pedido da defesa mesmo, e não provas que foram trazidas pela averiguação da Polícia Federal e do Ministério Público. Mas, talvez nesse aspecto processual, o Fux caminhe no sentido de entender que houve violação do direito de defesa ou do contraditório, porque não houve acesso a todas as provas, mas, mais que tudo, eu creio que ele, pelas manifestações anteriores, ele discorde da maioria na aplicação da pena. E as penas foram efetivamente elevadas, as penas base, a partir da qual se faz todo o acréscimo de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena base foi muito elevada. Eu creio que há uma desproporcionalidade entre o que foi cometido e as penas que foram aplicadas, especialmente à infantaria. Com relação à cúpula, já é diferente. Há uma agravante, efetivamente, que deve incidir, que é quem é responsável, que é a circunstância de ser o responsável pela organização, pela administração do fato delituoso. É quem tinha efetivamente o domínio do fato. Tinha o domínio do fato porque poderia conduzir os acontecimentos para lá ou para cá, E aí, paralisá-los ou dar continuidade. Então, nesse ponto que o senhor está falando sobre as penas, a diferença das penas, né, professor? Então, quando o senhor fala que o senhor acha que foi desproporcional a pena para os que foram julgados anteriormente, Bolsonaro, então, que pena que ele deve receber na sua análise? É difícil fazer uma previsão, estudar análise, mas que será superior às penas que foram aplicadas à infantaria, sim, porque há uma incidência das circunstâncias agravantes de ser o organizador ou administrador do fato. Quem tem o domínio do fato responde com uma culpabilidade agravada, ou seja, é mais reprovável, mais censurável essa conduta, a merecer, portanto, uma reprimenda maior. Eu creio que estaremos realmente para mais de 20 anos de pena se condenados em todos os crimes que estão constando da acusação. Há 5 crimes. Não, pode concluir, né? O que o senhor falou que acha que vai ser mais de 20 anos pelos 5 crimes. Primeiramente, eu entendo que seria uma atitude correta, porque nem é uma questão de comiseração ou de ser mais generoso em relação àqueles que praticaram os crimes na infantaria, estabelecer que há uma consunção, que um crime absorve. É uma questão técnica. Eu não me convenço que não aceitem isso, e é o voto do Barroso. Só isso já reduziria bastante as penas. E, além disso, há o crime de organização criminosa, que é grave, o crime contra o patrimônio e crime de dano, crime contra o patrimônio cultural e crimes de dano. Portanto, são vários os delitos que se somam, e por isso essa elevação tão significativa das penas. Professor Miguel Reale, realmente... O senhor acredita que há a possibilidade de um pedido de vista? Porque isso também está sendo discutido, as pessoas estão perguntando aqui, de vista do processo. E se isso for realmente, se acontecer em algum momento, algum pode pedir, né? Queria que você explicasse isso para a gente. Como é que funciona esse pedido de vista? E aí o resultado não será divulgado no dia 12, né? Como a gente está esperando. Eu acho que dificilmente haverá um pedido de vista, porque quando foi marcado o julgamento, e ele já deve ter sido objeto de conversa entre todos os ministros, não era para viabilizar que fosse adiado, mas sim para viabilizar que fosse terminado o julgamento. Não sei, um pedido de vista aí não... O que pode haver é divergência, especialmente com relação às penas. Mais do que com relação à consunção, eu acho que a consunção, talvez o Fux possa aderir a essa
posição, mas há também uma discussão importante saber quantos votos são necessários para que se tenha o direito de interposição de embargos infringentes. Existem decisões contraditórias do Supremo com relação aos embargos infringentes em decisões da turma, né? Se a primeira turma tiver um voto divergente... Porque agora está os advogados estão ali numa política de redução de danos, né? Uma vez que a condenação é quase incontornável, né? Eles estão buscando artifícios para reduzir pena e para postergar o julgamento. Há essa discussão sobre em que casos o chamado embargo infringente seria justificável, né? Na turma, o que se diz é que há, inclusive, um precedente envolvendo o Maluf, que numa turma de 5, como é o caso da primeira turma, seriam necessários 2 votos absolvendo para que a defesa pudesse recorrer. Então, 2 dos 5 precisariam absolver. E se houver divergência no tamanho da pena, ainda que tenha 2 votos, o que parece improvável ali, o Zanin, talvez, o Fux, tenham divergência quanto ao tamanho da pena. O Fux, já no caso da cabeleireira, ele já considerou razoável que um crime absorvesse o outro, e a pena dele foi muito menor do que a que foi proposta pelo Alexandre de Moraes. Mas eu queria lhe perguntar primeiro se acha razoável que essa tese de que são necessários pelo menos 2 dos 5 votos da turma para que isso justifique um embargo infringente. Segundo lugar, se na verdade, a divergência teria que envolver a absolvição e não apenas o tamanho da pena para que o recurso se justificasse, e se o recurso leva da turma para o pleno, do tribunal, que tem 11 ministros. Na verdade, os embargos infringentes, com relação ao plenário, por exemplo, eles têm cabimento quando há 4 votos divergentes da maioria condenatória. E, portanto, para e passo, na turma, haveria a necessidade de 2 votos divergentes. Essa divergência ela pode se manifestar não só quanto ao mérito, à absolvição, pode haver absolvição de um delito, pode haver absolvição de todos os delitos, acho difícil que isso venha a ocorrer, mas poderá haver divergência também quanto à qualidade da pena, à quantidade da pena. Isto leva também o direito a embargos infringentes, que, a meu ver, deveria conduzir ao plenário, porque já há uma divergência de 3 a 2, essa não é a própria turma que se interpõe um embargo. O certo seria que os embargos viessem a ser julgados pelo plenário. Portanto, abre-se a possibilidade do plenário vir a ser chamado a julgar embargos infringentes. E os embargos infringentes, eu creio que não escaparemos dos embargos infringentes se a decisão não sairá dia 12, porque dia 12 é o final do julgamento e depois prolação do acordo, e em função da prolação do acordo, feita a prolação do acordo, haverá a interposição do recurso e poderá haver, sem dúvida nenhuma, embargos infringentes, especialmente no que tange à quantidade da pena. Doutor Reale, no caso, a gente sempre fica se perguntando se esse julgamento de Jair Bolsonaro pode ser revisto lá na frente, caso as circunstâncias políticas sejam diferentes, né? No caso de Lula, ele foi condenado pelo Sérgio Moro, depois pela segunda turma ali do Tribunal Regional, mas o processo acabou ali expirando, tudo foi revisto e ele é presidente da República. No caso de Jair Bolsonaro, por estar sendo feito tudo dentro do Supremo, o senhor vê alguma possibilidade de reversão caso a política mude seus ventos lá na frente? Eu acho que não vejo, acho que não deveria ocorrer, né? A mudança que pode ocorrer seria caso de uma anistia ou de uma graça, que é exatamente o que o Tarcísio acabou de divulgar, dizendo que o seu primeiro ato seria douto de anistia ao Bolsonaro, ou seja, o seu compromisso não é com a democracia, o seu compromisso não é com a defesa
das liberdades democráticas. O seu compromisso é na absolvição ou na graça àquele que ofendeu a democracia. O seu compromisso não é com o país, o seu compromisso é com aquele que ele pretende que lhe dê apoio eleitoral, né? Ou seja, é uma falta de respeito ao Supremo Tribunal Federal. Você reconhece que o Bolsonaro é culpado, quer dizer, o meu primeiro ato vai ser indulto, portanto reconhece que ele está condenado, né? O que pode haver é uma anistia, mas eu analiso a anistia, aliás, hoje, numa entrevista na Folha de São Paulo, o descabimento da anistia, porque houve, através desses atos todos que culminaram com o 8 de janeiro, todo um desrespeito ao cerne da democracia, que é a liberdade do voto, que é a legitimidade, a correção do processo eleitoral e o avanço, mediante violência e grave ameaça aos poderes constituídos, impedimento do seu exercício. Isso é uma ferida que marca a vida política brasileira e que só será realmente sanada na medida em que houver uma resposta penal que reafirme perante toda a sociedade o valor da democracia. É importantíssimo esse julgamento porque ele consolida consolida o sentimento democrático. E isso é que é importante. E o Tarcísio vem para desfazer a consolidação do sentimento democrático, dando a impressão de uma leviandade inaudita, não é? Leviandade inaudita de desrespeito à democracia, de desrespeito ao Supremo Tribunal Federal e de abuso. Abuso já começa com a proposta de ser presidente praticando o primeiro ato, que é um abuso, né? Portanto, até é inconstitucional querer fazer com que nada aconteceu quando houve uma violação tão grave ao processo democrático. Então, pode haver uma anistia, mas a anistia, primeiro, ela precisaria, como lembrou, ter uma mudança de valores, uma mudança de significado, o ato ter perdido a nocividade da qual ele se reveste, ou se não, ser um momento de transição. Nós não estávamos em um momento de transição, estávamos em um momento de plena manutenção do processo democrático, que tinha acabado de ter uma grande realização, que foram as eleições para presidente da República. Ou se não, um instrumento de pacificação. Mas que pacificação? Pacificação para que se permita que no futuro esses revolucionários, entre aspas, pratiquem uma nova tentativa de golpe. É só isso, é só uma nova tentativa de golpe que é a garantia que se pode dar se tivéssemos uma anistia.